Na última análise eu falei que eu estava revendo Jojo Phantom Blood. Dessa vez vamos falar o que foi rever Battle Tenders, o meu maior nêmesis da série Jojo no Kyuubi no Naboken. Para entrar no mérito dessa análise eu preciso explicar o que foi a primeira review. Quando eu vi Battle Tenders pela primeira vez eu não suportava mais o Joseph prevendo quase tudo o que acontecia na história. Fora os momentos que claramente foram feitos para serem aleatórios, tipo ele puxando uma metralhadora Thompson do Brioco, ou o tiro milimetricamente calculado contra o Amo na Batalha das Bigas. Além disso, os momentos do final dessa parte conseguiam me irritar profundamente, principalmente o como termina a luta contra o Cars. Mas dessa vez a ideia foi pegar o anime dublado, e admito que muita coisa foi melhorada pela dublagem. O Briggs fazendo o Joseph ajudou a ter um carisma insano com o personagem, mas não é exatamente algo que resolve todos os problemas do anime. De fato, Joseph ficou mais engraçado dublado, e pegando para rever me ajudou a notar que eu fui bem chato com algumas situações do anime, como momentos zoeiros do Joseph, ou até sobre ele decifrar todo mundo, até porque esse segundo é mentira. O Joseph realmente consegue prever atitudes dos inimigos, mas a real mesmo é que desde o Straizo, ele não conseguia prever completamente as atitudes de seus inimigos, já que ele não previa que o Straizo poderia acabar tentando matar a refém que ele fez para motivar o Joseph a lutar. Ou seja, eu fui refutado já no primeiro inimigo do Joseph na história. Agora que daí pra frente só foi estendendo essa lista. Praticamente não teve um inimigo importante que o Joseph tenha previsto completamente. Agora um ponto legal da dublagem que eu não esperava elogiar foi a troca do nome do Santana para Sant Viento. Sendo bem sincero, eu sempre achei esse nome bem tosco. Por mais que eu saiba que é uma referência ao guitarrista Santana, ainda assim é bem difícil associar aquele vampiro bombado contorcionista com Santana. Outro ponto bem legal da dublagem é que os personagens de fato combinaram com os dubladores, apesar de achar meio difícil desassociar o dublador do Cars agora, o que é bem complicado quando você vai jogar Resident Evil 4 Remake com o Leon com a mesma voz. Forma de vida suprema reúne as habilidades de todas as criaturas vivas em um único ser. Tenta usar facas na próxima. Funcionam melhor de perto. Agora detalhes sobre essa revisita ao anime. Admito que eu tinha sido bem ignorante com o anime na outra tentativa e reclamando de tanta coisa por parecer bem forçado, mas a real mesmo é que o anime explica esses momentos, como a habilidade do Joseph de prever as atitudes dos inimigos, dizendo que ele costuma analisar as atitudes do seu inimigo e entrar na cabeça dele para prever suas ações. Os momentos do treinamento da Lisa Lisa com os dois acaba sendo bem construído, focando na proximidade do Joseph com o Caesar, fora depois as duas lutas contra o AC/DC que foram muito boas. A primeira com Joseph tendo que lidar com um inimigo que conseguia prever as atitudes dele, e depois tentando salvar a Suzy-Q, trabalhando em equipe com o Caesar. O momento sobre o passado do Caesar acaba sendo bem dramática e bem feita, ainda mais por ser colocado um comentário do Joseph que acaba tocando em uma ferida pesada do Caesar. Por falar nele, é impossível não lembrar da morte do Caesar, mas esse ponto é um que eu não tenho muito o que dizer, pois desde a outra vez eu elogio essa cena, pois ela é simplesmente perfeita. Desde a cena dele morrendo até o final com os dois desabando em lágrimas ao notarem onde ele estava, e por fim até a Engine conseguiu não quebrar o momento usando uma versão mais calma de Roundabout. Só que aí pra frente que começam os momentos que eu realmente não tanco. A luta contra o Amo teve seus momentos, e até a morte honrosa dele foi bem dramática e bem feita. Mas ainda a cena do Joseph conseguindo acertar a bola de ferro nas costas dele, mirando de forma torta e dando a entender que ele não tinha conseguido mirar direito, tendo até cuspido sangue pelo esforço, é muito idiota. Outro momento que eu não aguento é o Joseph pulando do penhasco e voltando com o avião dos soldados alemães. Apesar de que essa cena parece estúpida por ter sido extremamente rápida, dando a aparência de que o Joseph pulou e já entrou na cabine do avião e levantou o voo em 5 segundos. Mas falando com o Small, ele entrou no mérito que pode ter sido mal planejado no anime, que talvez a ideia no mangá fosse que essa cena demorasse um pouco mais, o que é plausível. Mas ainda assim não muda o fato de que no anime ficou bem estranho. Por fim, a cena do Joseph revidando com a pedra vermelha contra o Cars no vulcão. Eu não sei bem o que pensar daí pra frente. Essa cena parece estúpida, mas eles dão a entender que ele fez mais por instinto do que planejamento, e que nem ele sabe o porquê fez isso. O que pode ser plausível, se imaginar que, por instinto, ele tentou se defender usando a pedra. Depois, enquanto eles voavam com a pedra, o Cars sendo atingido pelo braço do Joseph e depois pelas pedras, eu sinto que foi bem conveniente, mas eu me pergunto quanto aquilo foi só roteiro ou destino de fato. Porque algo que eu fui notando conforme eu reassisti Jojo é que o fator destino acaba rondando a história em muitos pontos, quase como se fosse manipulando aquele mundo. Mas eu começo a achar que na verdade o destino funciona como ação e reação, ou consequências dos atos. Por exemplo, se Joseph não tivesse decidido ir para o vulcão, Cars não teria sido jogado na lava, e consequentemente ele não teria criado a casca para se proteger do calor e depois arrancado o braço do Joseph quando voltava.
Se Joseph não usasse a pedra, eles não voariam pelo ar, consequentemente, o Cars não seria atingido pelo braço que ele mesmo cortou. O que eu quero dizer é que nesse ponto dá uma aparência de que o destino funciona como rotas de escolhas de uma visual novel, onde, quando escolhemos um caminho, temos que lidar com as consequências dessa escolha, sejam essas diretas ou indiretas. Vendo dessa forma, por mais estranho que seja o Cars ser atingido pelo braço do Joseph, isso ocorreu por uma série de fatores que o destino foi moldando para acabar ocorrendo e que resultam no Cars sendo lançado no espaço, onde ele acaba congelando até virar pedra e continuar vagando eternamente pelo espaço sem poder morrer. O que pode ser até mesmo uma manobra do destino, que seria reutilizado mais pra frente. Mas a gente fala disso quando chegar a hora, beleza? Sem spoilers. Mas é isso que eu posso falar sobre JoJo Battle Tendance. A temporada termina com o Joseph mais velho indo visitar a sua filha no Japão e com Jotaro preso por algum motivo que é mostrado na parte 3. Agora, o veredito. Jojo no Kimi o Nabouken Battle Tendance merece uma nota 8. Ele de fato é muito bom e eu admito que peguei bem pesado com alguns detalhes que nem eu mesmo estava sendo justo ou certo, já que algumas críticas que eu tinha estavam erradas de fato, mas não muda o fato de ter sim momentos que essa parte deixa a desejar e que me irritam um pouco. Só não é exatamente terrível, como eu pensava, fora que existem vários momentos que sabem como construir bem as cenas e que ajudam na experiência. Mas agora, aguardem, pois a revisita de Stardust Crusaders vai demorar um pouco, mas vai sair também.